O Namira rendeu muita polêmica na festa, teve mudança no Big Fone e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo recheado de muita informação. Tudo que rolou no programa ao vivo de ontem, as tretas da madrugada, afinal de contas teve festa, né? E mudança no Big Fone. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora, então já deixa o seu like porque ele é super importante, faça da diferença. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve. Afinal de contas, você sabe, é só aqui que você tem tintim por tintim em ordem cronológica. Quem disse o quê, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desdobramentos, os desfechos e muito mais. Então vem chegando, deixa seu likezinho aí, porque ele é super importante e faz toda a diferença, tá? Pois muito que bem, deixa eu começar te contando sobre essa mudança do Big Fone, como é que é. Amanhã, que é o dia que o Big Fone vai tocar, ele ia tocar durante o programa, mas eles resolveram fazer uma mudança. E como que vai ser, tá? Ao invés de tocar durante o programa do domingo, no caso amanhã, que seria tipo umas 11 da noite, ele vai tocar às 6h20 da tarde de domingo. Então, às 6h20, 18h20, horário de Brasília, é o horário que o Big Fone vai tocar e, claro, vai passar na programação da Globo, tá? Lembrando que quem atende o Big Fone vai dividir a casa em dois grupos e esses dois grupos vão ser aí fundamentais na votação, porque a votação vai ser toda baseada nesses dois grupos. Se você perdeu, nos vídeos de ontem tem tudo explicadinho, então você cata aqui pra entender, tá? Pois muito que bem. Depois disso começou o que? O na mira do líder. A líder Fernanda teve que colocar ali as pessoas uma dessas pessoas que ela vai mandar pro paredão. E das 4 miras que ela tinha que colocar, ela colocou na Denisiane, na Beatriz, na Alane e na Yasmin. E aí deu treta, né? Vocês lembram que ontem a gente comentou aqui no canal que a Alane e a Bia e a Anne estavam ali combinando de debochar no ao vivo, de se fossem indicadas fazer acontecer e tudo mais? Pois então, aconteceu, tá? A Beatriz, quando ganhou a pulseira ali de Namira, ela falou, obrigada, falsa, olha como ela é falsa. E a Fernanda pega o desodorante. A Alane levantou a perna também pra provocar, a Bia também levantou a perna por causa da treta delas de ser, né, de ter mais elasticidade ou não. E aí a Fernanda falou assim, ó, querem também um desodorante ou um creminho pra vocês fazerem VT? E aí, quando a Fernanda foi dizer os nomes das pessoas que ela tinha dado a pulseira, ela falou a Alane, a Anne e a maluca da galera, que seria a Beatriz. Só que daí o Tadeu pediu pra ela repetir os nomes, pra repetir certo, né? Repete os nomes pra mim, Fernanda, ele disse. Ela falou, mandei a Alane pra maluca da galera, que no caso é a Beatriz, pra Denisiane e pra Yasmin. Aí depois ela falou os nomes certinho, tá? Bom, nisso o Rodriguinho então começa a conversar com a Isabelle sobre a reação da Beatriz na hora de dar ali a pulseira. Isso já na festa, tá? Por quê? Porque essa história foi o que repercutiu durante toda a madrugada, todo mundo falou a respeito disso. A própria Bia meio que se arrependeu, deu uma chorada e a gente já vai chegar lá, tá? Bom, aí o Rodriguinho disse assim, ó, aí pega a pulseira e fala, sua falsa, que loucura é essa? Segura pra depois, a gente é adulto, sabe? Aí a Fernanda ainda disse, a Bia realmente eu acho que é muito dodói da cabeça, tá sem remédio, não me incomoda tanto, ela faz muito showzinho. Acontece que a Fernanda, ela perde a linha ao longo da madrugada e fala coisas a respeito da Bia que pegaram muito mal pra ela. Uma dessas coisas foi falar que ela é dodói da cabeça e que tá sem remédio. Bom, aí teve o show do Tiaguinho, que é super amigo do Rodriguinho e tal, e foi durante o show que a Bia foi lá e provocou a Fernanda de novo. Ela enfiou a pulseira na cara dela e aí o Juninho entrou ali pra tirar. Tá vendo? Ela vai ali e mostra a pulseira na cara dela e ela faz isso enquanto o Tiaguinho dizia, e o braço? E aí mostrou na cara dela. O Juninho então entra no meio pra abraçar a Fernanda e tirar aí todo esse climão. Babado, né? E isso rende, tá? Porque a Fernanda, num primeiro momento, a gente pensa que ela não prestou atenção, mas depois a gente vê que ela realmente se incomodou e ela conversa sobre isso, tá? Bom, aí o Bin comentou com o Lucas que o Matheus comprou a briga das Superpoderosas com a Fernanda, e o Bin disse assim, ó, a Lady falou que o Matheus não comprou a briga delas, mas comprou. Chamar de maluca da galera é complicado, mas antes a Beatriz chamou ela de falsa no ao vivo. E o Lucas, e outra? Ali foi uma resposta, uma reação. Bom, já a Alane, a Denisiane e a Beatriz estavam combinando de ensaiar o que elas vão falar no Sincerão sobre a Fernanda, né, que enfim, que uma delas vai estar no paredão e tal, e a Beatriz disse assim, ó, eu acho que assim quem for para não humilhar ela, mas dá pra dar um tipo, poxa, você tem uma família linda, e a Alane, eu acho que quem for, a gente tem que sentar, reunir, ensaiar o que a gente vai falar, aí a Denisiane tem que falar o que sente, e a Beatriz, pra não se perder, a gente se ajuda, e a Alane, ela é comunicativa, então tem que saber o que falar e lembrar.
Bom, de outro lado, a Pitel também tava falando da Bia, tá? E ela disse assim, passou o dia todo com a língua no uke e chega no ao vivo e quer falar? E aí o Juninho disse que a Beatriz errou muito de chamar a Vanessa de falsa no ao vivo, tá? E aí é claro que essa história rendeu, porque todo mundo queria falar. E o Marcos era uma dessas pessoas e ele não concordou, tá? Ele disse que ficou bem chateado com a atitude delas. E ele disse assim, ó, eu tô pistola com as meninas. Uma das atitudes que elas tiveram ainda há pouco que me incomodou, que só eu vi. Uma atitude que eu vi e não gostei, não achei nada, achei bem feio. Aí o Marcos também falou da alfinetada da Fernanda pra Beatriz no ao vivo. Ela disse, se eu ouço um louco da casa, mando tomar no uke na hora. Não com essas palavras, porque é ao vivo. Bom, só que daí a festa durou muito pouco pra Fernanda, porque ela ficou claramente muito incomodada com tudo que tinha acontecido. E aí ela foi lá pro quarto do líder e por lá ela começou a soltar o verbo, tá? E aí a Fernanda comentou com a Pitel sobre a provocação da Bia e disse que o Juninho afastou ela, exatamente aquilo que eu te contei. Aí a Fernanda disse assim, ó, enfiou a mão com a pulseira na minha cara e aí ele, puf, fechou, me abraçou. Aí se quer passar por cima, vai ter que passar por cima do braço do garoto. Eu não me preocupo com a provocação, eu me preocupo com a reação. É sobre mim, não é sobre o que eu tô recebendo. É sobre o que eu vou fazer com isso e a minha vontade de fazer. E aí a Pitel, as palavras que não pode falar. E a Fernanda, não é sobre as palavras, não sou mulher de palavras. Dou um empurrão e vou embora. E aí elas começam a discorrer sobre as coisas que podem ou não podem ser feitas e como elas podem revidar essas provocações da Beatriz. E a Fernanda disse assim, eu não li nas regras que não pode. E a Pitel, não pode bater nem provocar pra bater, mas eu acho que jogar água pode. E a Fernanda, eu não sei. E a Pitel, será que pode? Será que empurrar na piscina pode? Aí eu acho que não, porque é agressão, né? Bom, daí na festa, a Beatriz estava reclamando que onde elas iam, o Juninho ia atrás para ouvir as conversas. E aí o Matheus, óbvio, também começou a falar sobre o assunto e aconselhou a Anne e a Beatriz a não debocharem da Fernanda, porque não seria um BBB de baixaria, né? Ele também chamou a Fernanda de ruim e falsa. Ele falou assim, ó, ela devolveu, ainda bem, ela devolveu na mesma moeda e mostrou que ela é falsa e ruim mesmo. Vocês não são assim, vocês falam super bem. Aqui a Denisiane é uma mãe, no caso ela, né? E aí eu vou dar uma segurada agora, mas que foi gostoso, foi. E o Matheus foi lindo, só que foi só um pouquinho exagerado. Não é um Big Brother de baixaria, é um Big Brother de coração. Ela foi uma pessoa ruim, ela que fez a coisa errada, tá? Bom, a Benda contou que sonhou que foi expulsa numa briga e que ela precisa tomar cuidado. Nisso, a Yasmin, o Rodriguinho e a Vanessa estavam falando do sincerão entre a Beatriz e a Fernanda, como poderia ser. O Rodriguinho falou que, né, imagina se a Beatriz for pro paredão, que meu Deus do céu, como é que vai ser. A Yasmin falou que é verdade, que se a Bia for, vai ser um quebra-pau. E aí a Vanessa falou, ela é meio Gil, né? E o Rodriguinho, ela é, mas o Gil era inteligente pro caramba, ela é mais emocional. Bom, já a Vanessa disse que o Gil também era emocional e que a Sara, na maioria das vezes, é que dava uma segurada nela. Já o Rodriguinho, ele acha que a Beatriz tá fazendo um personagem, mas a Yasmin não concordou não, tá? A Yasmin disse que ela é assim, que ela é daquele jeito mesmo. Bom, já a Fernanda continuava lá no líder, porque a festa pra ela durou bem pouco, ela tava bem irritada com tudo isso que aconteceu, e ela cravou que vai mandar a Denisiane pro paredão mesmo, tá? Apesar da Beatriz fazer de tudo pra mudar a decisão, ela disse que não adianta, que vai mandar. E aí o Rodriguinho, nessa conversa, disse pra ela, a Anne vai querer te triturar, mas vai na classe, ela não vai sair do salto, ela vai te estraçalhar na classe sem gritar, você vai falar a verdade, você não tem nada contra ela comprou a briga da mina. E aí a Fernanda disse que inclusive acha que a Denisiane vai voltar do paredão, tá? Que ela vai mandar, mas que ela vai voltar. Bom, na festa, a festa dessas alturas já parecia um enterro, tá? E aí a gente ficou até na dúvida se era a Dona Record uma hora, porque terminou o espumante lá pro pessoal, vocês acreditam? Eles estavam reclamando. Dona Record é você? Bom, aí a Giovana contou que o trio das Superpoderosas ali estava provocando a Fernanda durante o show do Thiaguinho e que por isso elas perderam o argumento dessa briga na academia. E aí o Lucas disse que a Fernanda vai indicar a Beatriz ou a Denisiane. Nisso, o Lucas estava conversando depois com a Yasmin. E a gente sabe que o Lucas é fofoqueiro e essa fofoca vai render, você espera aí, tá? Aí ele tava ali conversando com a Yasmin e a Yasmin aí o Lucas pediu pra Yasmin avisar caso ela decida não votar no Davi. E a Yasmin perguntou em quem o Lucas ia votar se não escolhesse o Davi, e ele disse que não precisa, que não sabe, que precisa pensar. Ele disse que a Isabelle ia ser uma das opções. Só que daí o Lucas contou pra Yasmin, inclusive, que o quarto fada deve votar na Giovana. Ele ainda falou que se ele ganhar o anjo vai imunizar a Yasmin. Pois então. Bom,
Aí, lá pelas tantas, o Ben ficou pedindo beijo da Giovana, pedindo beijo, dizendo que selinho não era beijo, que não sei o quê. Aí, lá pelas tantas, ela cedeu, tá? E aí, teve beijão dos dois, ele deu aquela beijação toda, depois ele disse que tava gostando dela, aquela coisa toda. Apaixonou-se pela menina, tá? Deu um beijinho ali, apaixonou-se, falou que já gostava dela e tal. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história, tá? Bom, enquanto isso, no quarto do líder, Fernanda continuava lá conversando com o Rodriguinho e com a Pitel. Ela disse que tá saturada do jogo e o Rodriguinho dá uma consolada nela, tá? Aí ele disse que eles têm que pensar no que fazer, que eles estão com o poder na mão, o Rodriguinho falando pra Fernanda, tá? E que eles não podem perder o controle, que se eles descontrolarem, eles vão perder a mão, e que a Bia, por exemplo, deve estar com vergonha do que ela fez. E aí a Fernanda disse que o Brasil pode odiar ela, mas que pra ela a Beatriz é dodói da cabeça. E a Pitel não é não, que pra ela BBB é assim. E o Rodriguinho. E outra, a Alane satiriza muito sobre o que a mãe pode estar achando das falas dela. E aí a Fernanda falou que passa muita coisa na cabeça dela, que é surreal, que ela não quer ficar alimentando, que ela quer né, querer meter a cabeça em alguém na parede, que ela não vai fazer isso, que ela tá se segurando. Então, que pra ela tá muito difícil aí seguir no jogo. Já o Rodriguinho falou que eles não precisam ganhar pra ser incríveis, que tudo depende de como a pessoa vai lidar diante de todas essas tretas que acontecem, tá? Bom, daí teve a Alane e o Juninho conversando. Aí você cata essa fofoca da madrugada. Olha que essa foi babada. A Alane e o Juninho estavam conversando. E aí ela falou que pode votar nele, falou da treta que teve com a Fernanda, explicou e tal. E lá pelas tantas, o Juninho meio que deu em cima dela, falou que ela era muito bonita e tal. E aí a Alane repassou essa conversa que teve com o Juninho pra Bia e pra Anne e disse que ficou muito nervosa quando ele disse que ficaria com ela se fosse fora da casa. Daí a Anne pede pra Alane contar pra Lady que o Juninho deu em cima dela, porque antes o Juninho tava dando em cima da Lady, né? E aí a Bia, e por que você não disse? Quem disse que eu quero ficar com você? E a Anne, se eu fosse você, falava pra Lady, porque vai que ela fica com ele e o safado dando em cima da amiga. Nisso a Alane vai lá então contra pra Lady que o Juninho deu em cima dela. E ela disse assim, ó, antes eu achava ele manipulador, agora eu tenho certeza, eu não gosto dele, ele é um merda. E aí depois ela falou também, começou a falar das tretas e tal. Bom, aí o Juninho comentou com o Lucas que achava que a Alane estava repassando a conversa que eles tiveram lá na rodinha que eles estavam conversando. E era exatamente isso que estava acontecendo. Aí a Lady repassou pro Lucas que o Juninho deu em cima da Alane e ela comentou que não quer ver ninguém mais na casa fazendo brincadeira dos dois juntos. E ela, se eu ver alguma pessoa brincando, já vou cortar na raiz. Só que depois da Lady contar pro Lucas que o Juninho deu em cima da Alane, ele foi lá tentar caçar uma informação com o Lucas para ver se o Lucas já sabia de alguma coisa, o Juninho. Aí o Juninho chega no Lucas Henrique e diz assim, ó, depois eu tenho certeza que vai rolar um comentáriozinho, eu tenho certeza que você vai ser um dos primeiros que vai ficar sabendo, depois você me passa essa visão. A Alane tentou jogar um bagulho ali como se eu tivesse um compromisso com a Lady, tá ligado? Nem contradisse, nem disse que sim, só deixa ela viajar na ideia dela, ela vai tentar e aí que eu vou pegar ela, porque ele já sabe que fez bobagem, né? Nisso, a Denisiane depois comenta com a Beatriz que ficou um pouco incomodada com o fato dela ter feito no ao vivo e tal, e pediu pra ela ter um pouco mais de cuidado com as coisas que ela fala pra não parecer forçada. Então as amigas da Bia já começam a falar pra ela e alertar sobre essas atitudes que ela tá tendo no jogo, tá? Aí a Bia fala que quando ela falou, ela perguntou pra Anne, tá? Tô dizendo que eu fui forçada naquele dia que eu falei pro Tadeu da barraca que a edição era pra mim. E aí a Denisiane falou, foi, isso me pegou. Você é uma pessoa autêntica e não precisa exagerar. Quando passa um pouco do ponto já fica forçada, entendeu? Aí a Beatriz disse que entendeu, a Anne disse que era só isso, mas naquele momento ela falou e tal, que ela só tá dando um toque, que ela viu na hora e que se fosse outra pessoa ela também ia gostar que falasse, se fosse ao contrário ela ia gostar de ter esse toque, tá? Bom, daí a Bia começa a ficar mal. Começa a ficar incomodada, começa a ficar chateada, exatamente por esse lance aí de falarem que ela é forçada e tal. E aí ela foi conversar com o Marcos. E aí o Marcos falou pra Bia e começou a aconselhar ela, porque ela queria pedir desculpas pro Tadeu no ao vivo. E ele falou, não amiga, não faz isso, vai gerar um climão desnecessário. Eu, Marcos, quando acontece algo na minha vida, se eu reconheço que eu errei com a pessoa, eu vou lá e falo, eu não espero pelo ao vivo. E ela, tá bom, de toda forma eu vou falar com o Brasil e com Deus sozinha, como eu sempre faço. Eu me afobo, é porque eu tô realizando o meu sonho de estar aqui. Bom, essas foram as histórias da Beatriz. Mas tem uma outra história dela com a Anne, que também tá rendendo muito na internet. Por quê? Porque a Anne tava lá no quarto do... A Anne não, a Fernanda.
A Fernanda tava lá no quarto do líder, né, falando da Bia, falando das poderosas, falando de todo mundo, e começou a falar que o lance era a falta de... Ah, porque se ela tivesse uma rola pra não sei o que, ela ia estar tranquila, porque isso é falta disso aqui, que boa parte dos problemas se resolve com rola, não sei o que. E aí, essa fala da Fernanda pra Bia começou a pegar muito mal pra ela também, tá? E as pessoas estão falando que às vezes ela até tem bons argumentos, mas se perde quando passa do ponto. Babado, né? E você, o que achou dessa história? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Eu vou estar de olho em tudo que vai rolar no BBB, tá? Amanhã tem Big Fone, hoje tem um dia inteiro, tem prova do anjo. Vou estar de olho e vou te contar tudo isso e muito mais aqui no Já Contei. Te espero no próximo vídeo. Tô voltando pra Porto Alegre, então o próximo vídeo já é lá no meu estúdio. Te espero. Até mais, tchau, tchau.